Quem não me conhece, meu nome é Carla Costa, eu sou membro do GEPOST e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro da Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que esse vídeo é resultado de uma leitura coletiva. O GEPOST, nessa quarentena, fez uma parceria com 2 coletivos, o Afronte, que é um coletivo de juventude, e a Resistência Feminista, que é um coletivo de mulheres. Todas as segundas-feiras, às 19h30, nós nos reunimos de maneira virtual para debater o feminismo marxista. E a primeira obra que esse grupo discutiu foi esse livro da Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução. Nós trabalhamos e estudamos a obra inteira. Então eu já queria aqui começar agradecendo a todas as mulheres que fazem parte da quarentena feminista. Eu não vou citar o nome de todas, porque eu posso, de algumas, porque eu posso esquecer, e aí eu não vou ser justa com essas mulheres, mas são mulheres de muita fibra, de muita dedicação e de muita vontade de compreender o feminismo e o marxismo para transformar o mundo. Bom, para a gente debater esse livro aqui, a gente entender o contexto das mulheres na União Soviética, né? Principalmente aqui no momento da Revolução Russa, nos primeiros anos da Revolução Russa, a gente precisa entender um pouco sobre o que era a Rússia pré-revolucionária. E aí, uma obra que é muito interessante para a gente entender esse contexto é o Anna Karenina, do Tolstói. Nessa obra, a gente tem justamente a história de uma mulher na Rússia czarista que sofre todas as consequências por findar um casamento, ter um relacionamento extraconjugal, e a partir disso ela é colocada à margem da sociedade. Então a gente vai vendo e o Tolstói vai mostrando pra gente como que a sociedade lidava com essa mulher e como ela foi perdendo os direitos em relação ao próprio filho do casamento. E aí, é claro que eu não vou dar spoiler para quem não leu e não conhece, mas é um clássico, a história da Anna Karenina. Então ela tem aí um fim, vamos dizer assim, trágico. Mas leiam o livro. E é muito interessante porque o Tolstói, nesse livro, ele vai apresentando, inclusive, a relação da população com o czarismo. Tem algumas expressões que aparecem nos diálogos, então provavelmente eram expressões correntes na época, né? E uma delas diz assim, Deus no céu e o czar na terra. Então era uma sociedade, né, de um poder absoluto colocado numa pessoa. As pessoas passavam fome e aí aparece aqui, em alguns momentos, a população mais pobre, né? Era uma sociedade predominantemente agrária, então as relações de família, as relações da mulher com a família, do marido e com a própria família ainda eram relações patriarcais, né, de profunda opressão. Então vale muito a pena a leitura desse livro para a gente entender um pouco sobre esse contexto pré-revolucionário. Para entender, então, o que significou, em 1917, a tomada do poder pelos soviets, a tomada de poder pelos bolcheviques, né? E o que significou isso para a sociedade como um todo. E aí esse livro da Wendy Goldman, né? Primeiro deixa eu apresentar a Wendy Goldman. Então ela é uma professora de história. Ela tem inclusive alguns vídeos no YouTube, ela veio aqui ao Brasil 2 vezes, né? Tem um vídeo de 2 anos atrás e um mais antigo de 6 anos atrás, feito pela Boitempo, né? De uma palestra que ela proferiu. Então também, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aí ou no card ou na descrição do vídeo o link para esses vídeos. E a Wendy Goldman, ela é especialista então nos estudos russos e na União Soviética. Estudar esse livro, a gente precisa ter muito rigor teórico na leitura desse livro. Por quê? Porque se a gente não tem esse rigor, a gente pode cair na tentação de achar que o que ela faz aqui é só demonizar a revolução, né? E não é isso que ela faz, né? O que ela faz aqui é um estudo realista, rigoroso, profundo,
dos avanços que foram tomados a partir dessa revolução, mas também das contradições que os bolcheviques e as bolcheviques enfrentaram em relação às condições materiais da realidade, em relação às condições do desenvolvimento da consciência do povo russo, e tudo isso é analisado por ela e exposto nessa obra. Então é de um rigor de produção e também exige um rigor de leitura. A Wendy Goldman divide então esse livro em 8 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo bastante interessante, que é onde ela expõe as raízes da visão bolchevique sobre a condição da mulher, sobre as lutas das mulheres e sobre algumas pautas, né, que até hoje nós levantamos em relação à igualdade, em relação ao casamento, em relação à união livre. Então ela vai apontar que essas raízes estão fincadas nos grupos comunitaristas, né, grupos que na Idade Média reivindicaram a construção de sociedades pautadas numa visão comunitária de igualdade, e que esses grupos, ela cita alguns, né, inclusive vinculados a perspectivas religiosas, eles tinham germes de uma igualdade feminina, né, de uma liberdade feminina. Então ela cita os grupos comunitaristas, os filósofos, e aí ela coloca aqui alguns filósofos, principalmente as mulheres, que durante aí o iluminismo, nas raízes do feminismo, né, burguês na Europa, foram pensar a questão da igualdade, lutar pela educação, e aí ela cita a Olympe de Gouges, a Mary Wollstonecraft, que a gente já são nossas conhecidas aqui. Mas também o socialismo utópico e o socialismo científico, né? E aí ela cita Marx, Engels, mas também as mulheres comunistas que produziram a partir daí, né? Ela cita a Clara Zetkin, ela cita a Rosa Luxemburgo, e ela vai apresentando então para a gente os elementos de cada uma desses grupos ou dessas correntes de pensamento que foram sedimentando uma visão do Partido Bolchevique em relação à opressão da mulher e de como construir uma liberdade para a mulher. E que visão é essa? Alguns elementos são fundamentais. Um deles, por exemplo, é em relação à liberdade da mulher precisar exigir que o fardo do trabalho doméstico fosse retirado das costas da mulher. Então, um aspecto importante político colocado aí nos primeiros anos dos primeiros anos do desenvolvimento da Revolução foi a socialização do trabalho doméstico, mas também a socialização do cuidado das crianças. Né? Daí a gente já saber, por exemplo, a criação de lavanderias, restaurantes públicos, instituições de cuidado da criança, etc. Outro aspecto importante, então, está relacionado à liberdade econômica, liberdade financeira. Então, a compreensão de que a mulher precisava se inserir no mercado de trabalho, né? Isso se relaciona, então, com a libertação do trabalho doméstico. Outro aspecto importante também é sobre a socialização do cuidado das crianças. Então, o Estado seria responsável também pela criação das crianças. E um aspecto muito polêmico, que talvez a gente precisasse de outro vídeo para discutir, é sobre o definhamento da família. Eu digo que é polêmico porque exige que a gente se debruce sobre o que é a família, como ela se constitui historicamente, qual é o papel que ela exerce na sociedade hoje. Não é um tema fácil, mas o que a gente pode entender é que a visão bolchevique, ela compreendia a família como essa instituição, não só que tem um papel econômico, mas também que tem um papel de reprodução de uma visão e de uma forma de viver patriarcal. Então era necessário que a família se definhasse e que as relações amorosas, e aí entra o tema do amor livre, elas passassem a ser relações livres e as pessoas se juntassem e se separassem de maneira livre. Tudo isso, né, e esse primeiro capítulo é importante para apresentar essa ideia, vai se contrapor, e aí se contrapor não quer dizer que ela vai se opor, né? Então é um choque com a realidade objetiva. E qual era a realidade objetiva? A Rússia tinha vivido, então, né, os
na Revolução de 1917. Tinha vivido então aí os fragmentos ainda, né, os choques da Primeira Guerra, mas também enfrentou uma guerra civil, e a consequência disso, o resultado disso foram uma quantidade, né, enorme de mortos, mas também uma quantidade aí de milhões de crianças abandonadas que estavam ali na Rússia durante as 2 primeiras décadas da Revolução. Nas primeiras décadas da Revolução Russa. E esse número de crianças abandonadas colocava então para o Estado a dificuldade de dar a assistência para essas crianças. A partir dessa visão de mundo, a partir dessas influências, dessa visão de mundo do Partido Bolchevique, é que se institui, já aí no segundo ano da Revolução, em 1918, o primeiro Código do Casamento, da Família e da Tutela. Esse código, ele trazia justamente as marcas na legislação desses ideais, dessa concepção de mundo, né, dessa forma de pensar sobre a mulher. Claro que essa legislação, ela vai se chocar, ela vai se contrapor com a realidade objetiva. E que realidade objetiva é essa? Nos primeiros anos da Revolução, o saldo da Primeira Guerra e da Guerra Civil foi, por exemplo, um número muito grande de crianças abandonadas que viviam nas ruas. E esse código, ele, por exemplo, proibia a adoção. E aí, o Estado, que tinha como ideal, então, ser responsável pelo cuidado das crianças, não vai ter condições de dar conta desse número de crianças que viviam, então, abandonadas e que não conseguia localizar espaços para essas crianças viverem, serem criadas de maneira digna. Isso vai ser, segundo a Wendy Goldman, o primeiro retrocesso desse código e dessa visão de mundo, que é permitir a adoção. Né? E aí, a partir disso, ela aponta muitas outras contraposições que são fundamentais e eu não posso aprofundar aqui, posso apenas citar. Dentre elas, por exemplo, o divórcio, né? E a visão de divórcio e casamento. O divórcio foi muito facilitado com esse código, isso elevou o número de divórcios, é claro, isso tinha que acontecer, né? O casamento que era feito na igreja, ele passa a ser feito de maneira como se fossem os nossos cartórios, né? Então, de maneira civil, mas também essa facilidade do divórcio coloca algumas mulheres numa situação de vulnerabilidade, porque se não havia postos no mercado de trabalho para essas mulheres, como é que elas iam ter uma liberdade econômica para conseguirem se divorciar e viverem em condições de saúde, né, em condições dignas? Então, isso também é uma forma de como a realidade foi se mostrando e como, por mais que a boa vontade e os ideais, né, estavam ali tentando ser implementados, eles iam encontrando dificuldades de avançar. Outro ponto importante sobre isso, e também é um capítulo específico, é sobre como esse Código da Família chegou e foi aceito, né, na zona rural, dentro do campesinato da Rússia. E aí esse capítulo é muito interessante porque a organização do campesinato ainda tinha muitos elementos de uma organização feudal. E aí, ao se deparar com esse Código da Família e esses elementos de um direito da mulher, de uma liberdade em relação à mulher, se chocavam com a estrutura, a forma estrutural da casa camponesa e de como se davam, por exemplo, as relações. Então, quando acontecia um divórcio, por exemplo, no campo, a mulher não tinha direito aos bens da casa, a não ser aquilo que ela tinha produzido. Então, porque ela fazia parte do trabalho, ela produzia, e aquilo que ela tinha produzido, ela tinha direito. É diferente da visão, por exemplo, da pensão alimentícia. Então, uma das contradições é como alinhar, né, os interesses dos camponeses e a forma de viver dos camponeses com o Código da Família,
já que as duas tradições, né, e formas de organização e de viver eram muito diferentes entre a zona urbana e a zona rural camponesa, ainda muito fincada nessas relações feudais. E aí ela apresenta isso com detalhes, né? Ela apresenta, por exemplo, que os juristas que tratavam dessas questões no campo tinham uma tendência a sempre dar ganho de causa para as mulheres, porque eles compreendiam que as mulheres e as crianças eram os mais vulneráveis na relação. Então são coisas que vão fazendo com que a gente perceba que houve todo um esforço, né, político e de organização e jurídico, muitas vezes, de garantir essa visão de mundo em relação à opressão da mulher e de como libertá-la dessa opressão, mas que as condições postas iam apresentando aí essas dificuldades, né? Tem muitos exemplos que a Wendy Goldman cita de como os juristas recebiam os casos, como eles encaminhavam, e aí a gente vê relatos de mulheres, etc. Né? Enfim. O próprio Código da Família, então, ele é reformulado e ele começam as discussões sobre a reformulação desse código em 1920, ele vai ser finalizado, né, e vai ser posto aí em prática em 1926, e ele já traz essas discussões desses primeiros elementos aqui que eu fui apresentando como contraditórios. Dentre eles, um debate muito importante foi sobre o casamento, o que era o casamento, se o casamento de fato tinha legitimidade. E o que é ter legitimidade? Se buscava uma união livre, como é que se falava então num casamento e no Estado legitimando o casamento? Vejam assim, de como, e é muito interessante esse livro, de como a forma de pensar, de construir uma sociedade livre, verdadeiramente livre, se chocava com o fato, com a realidade de ainda se viver num país, né, com forte, com a base econômica ainda fincada, né, no trabalho agrário, no trabalho rural, e também uma nação que sofria com um bloqueio internacional aí, né, dirigido ou tendo à frente o imperialismo estadunidense. E nessas contradições, o que se tentou sempre foi resolver da maneira que melhor mantivesse esses ideais no rumo certo, vamos dizer assim. Outro aspecto importante que ela aponta é justamente sobre um dos aspectos mais conhecidos, né, sobre a questão da mulher durante a Rússia soviética, que é o fato de a Rússia ter sido a primeira nação a liberar, né, o aborto. E não só liberar o aborto era livre, né, não era legal, mas ele também era feito pelo Estado. E aí ela tem um capítulo muito interessante sobre o aborto, né, e de como isso era praticado e de como as mulheres abortavam, e ela vai apresentando discussões sobre os motivos que faziam as mulheres abortarem, e aí ela vai chocando esses números e mostrando pra gente que muitas mulheres abortavam porque queriam abortar. Então o aborto, e aí a Wendy Goldman faz essa crítica, né? Ele precisa ser um direito da mulher. Ele não, quando um direito reprodutivo, ele é dado para a mulher por outros motivos, e aí a crítica que ela faz a legalização do aborto nessa década na União Soviética é que ele foi feito não por compreender que o aborto era um direito da mulher, mas que havia uma situação social que levava a mulher a abortar e que, portanto, ela tinha que fazê-lo de maneira segura e protegida pelo Estado. O que levava a mulher a abortar, então, segundo a análise que eles fizeram, né? Era a questão da pobreza. Então, resolvendo-se a pobreza, diminuiria o número de abortos, o que efetivamente não aconteceu. Mas aí a Rússia entra então no processo que a gente já conhece de burocratização, né, de caminho para o stalinismo, e dentro dessa lógica, esses direitos que foram sendo desenvolvidos, né, aplicados, eles vão sendo retirados ou vão sendo ressignificados. E aí eu vou dizer para vocês por que eu estou usando esse termo,
né, em prol de uma política, da necessidade de estabelecimento de uma política de governo, e aí nas mãos do Stalin. Então, esses direitos vão ser todos retirados, dentre eles o direito ao aborto, o divórcio vai ser dificultado. Então, se toda aquela discussão, né, nas primeiros anos da Revolução, de que a família precisava ser destituída de seu poder, ser diluída para que se alcançassem relações verdadeiramente livres, a burocratização stalinista vai desenvolver política, propaganda, ações que vão restituindo a importância dessa instituição, né, que é a família, e recolocando a mulher que estava conquistando direitos, avançando com todas as dificuldades que a Wendy Goldman aponta, vão recolocando essa mulher na esfera privada novamente. Então, a família no stalinismo se torna um dos pilares, né, da sua política. E aí isso se expressa, né, aí já na metade da década de 30, no aumento do casamento, na burocratização do divórcio, na retirada do direito ao aborto, enfim. E as mulheres, elas, na Rússia, né, nesse período, elas vão começar a entrar assim no mercado de trabalho, mas não foi uma entrada fácil, o mercado não se abriu de repente para as mulheres, né? Ao contrário, a nova política econômica dificultou também um pouco nos primeiros anos que as mulheres adentrassem esse mercado, mas, né, aí já nos idos da década de 30 vai se dar todo um fortalecimento desse discurso de que a mulher ela precisa ser sim independente, ao passo que as políticas, né, efetivavam essa retirada de direitos e recolocavam a mulher nessa figura da mãe. Então, a propaganda fortíssima sobre a maternidade, a beleza da maternidade, a felicidade das crianças, que vão restituindo aí um ideal de família e que tem tudo a ver com a compreensão de família de uma sociedade capitalista, inclusive que perdura até os dias de hoje. Por isso que o tema da família é um tema bem interessante para a gente fazer um vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse num vídeo específico sobre a família. E aí ela conclui colocando justamente essas contradições em relação ao stalinismo, de como o stalinismo recoloca a mulher na esfera privada, mas também, né, mantém ou não aponta que o lugar da mulher é a esfera privada, o que significa que a mulher vai acabar assumindo as duas tarefas novamente. Então, não há uma socialização do Estado em relação às tarefas domésticas e ao cuidado dos filhos. Ao contrário, o Estado fortalece a ideia de que esse é um papel da família e não do Estado. Então, a mulher mantém aí o papel, né, de manter a família e de colaborar com o desenvolvimento da sociedade, é a tal da dupla, tripla jornada feminina. Vejam que interessante que é esse livro, que ele é capaz de apontar para a gente, né, a vanguarda dos ideais da Revolução Russa em relação à opressão da mulher, apontar para a gente as contradições objetivas que dificultaram e de como o stalinismo vai ser um elemento impedidor de qualquer avanço, porque com todas as contradições elas iam, né, se resolvendo e o stalinismo apaga, né, derruba, enterra qualquer possibilidade de liberdade verdadeira para a mulher e relega a mulher ao espaço que hoje, né, nós estamos ainda reivindicando e construindo a nossa verdadeira liberdade. Então, eu super indico o livro da Wendy Goldman, com essa ressalva, né, leiam com rigor, né, leiam com cuidado, porque as críticas que estão colocadas aqui não são críticas em relação ao ideal bolchevique sobre a opressão das mulheres, mas uma crítica no sentido de ir à raiz dos problemas, de contrapor esses ideais com a realidade objetiva que estava posta, né? Eu estou me repetindo porque eu acho que isso precisa ficar muito claro em relação a esse livro,
para que ninguém saia por aí dizendo que a Wendy Goldman está criticando, demonizando, mostrando tudo que deu errado na Revolução Russa, sem entender que o que ela está apontando é que o que foi feito aqui não foi feito em lugar nenhum e que aqui há elementos fundamentais para a gente compreender como é que se constrói a liberdade da mulher e de que essa liberdade, assim como a liberdade de todas as outras opressões que nós sofremos, opressões raciais, de sexualidade e a nossa de gênero, elas não vão se resolver se nós não resolvermos o capitalismo. Então, se ainda há elementos capitalistas, se ainda há, de certa forma, uma base econômica que não liberta o trabalho, nós ainda teremos uma sociedade que oprime. E aí, leiam esse livro, não deixem de se inscrever no nosso canal. Se vocês gostam do nosso conteúdo, ajuda a gente, compartilha, deixa aqui nos comentários. Segue a gente nas redes sociais também, que às vezes aparece alguma coisa por lá. E a gente se vê no próximo vídeo.